Hoje é dia da proclamação da República e a cidade de Marechal Deodoro volta a ser a capital de Alagoas. Vamos voltar ao vivo com a Maria Maciel, porque a gente quer saber, Maria, como é que está a movimentação na belíssima Marechal Deodoro. Aliás, Maria, você está no quarto de Marechal Deodoro, Maria. Você invadiu o quarto do proclamador da República, Maria. Isso mesmo, Wilson. Olha, você falou da movimentação. A cidade hoje está em festa por conta deste feriado da proclamação da República. E eu estou aqui, olha, na casa de um dos seus mais ilustres moradores, que foi o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E essa área que a gente está vendo aqui é do museu, a Casa Museu Marechal Deodoro, que fica aqui no centro do município de Marechal Deodoro. E aqui a gente vê parte do mobiliário da época, né, da casa onde Manuel Deodoro da Fonseca vivia. Aqui em frente tem aqui logo o busto da Dona Rosa da Fonseca, mãe do Marechal. Agora, detalhes sobre toda essa história, não tem outra pessoa que saiba melhor do que o Edson Ramos, que trabalha aqui e está acostumado a receber esses visitantes querendo saber de tudo, não é mesmo, Edson? É verdade. Aqui é a casa onde nasceu o Marechal Deodoro e diariamente nós recebemos visita de muitos turistas, escolas também, que quer aprender um pouco mais. E aí a gente faz a explicação de tudo, do acervo que tem aqui e da importância que tem essa casa para a história do Brasil. Patrimônio histórico. Agora, muita gente que vem aqui tem outras curiosidades, né? Perguntam coisas que ouviram falar e aí você trata, então, de trazer, desmistificar um pouco também de muita história envolvendo o Marechal. É verdade. Muita coisa é fantasia, né? E algumas coisas está escrito, então você tem que verificar exatamente onde é que está a verdade, né? Essa casa, esse casarão aqui é do século XVII, né? O que foi mantido? Foi feita uma reforma, mas a fachada ainda é original, não é mesmo? Isso. É bom lembrar que, segundo nós sabemos, o Deodoro saiu daqui quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade, né? Então, a família se mudou, né? Era um garoto. É bom lembrar que era um garoto. Então, ele ia onde os pais iam. E essa casa ficou abandonada há muito tempo e fechada, e aí a única coisa que resistiu foi a fachada. Então a fachada ela é a mesma. Em 1970 foi feita uma reconstrução, e aí só que aí não tinha mais sentido fazer quartos, salas, porque ia ser um museu. Então ele foi adequado exatamente para funcionar um museu. Nessa parte de baixo aqui, que são 2 pavimentos, a gente vê parte do mobiliário que usava na época, e esse mobiliário foi doado por familiares, não é isso? Isso é o que nós sabemos, né? É que esse mobiliário foram doados por familiares que moravam aqui na cidade. E são tudo móveis de época. Às vezes as pessoas perguntam, mas isso aqui pertenceu ao Marechal? Não, o Marechal Deodoro morou praticamente a vida dele quase toda no Rio de Janeiro. Porém, são móveis de época, né? De familiares que moravam aqui, e hoje, pelo que nós sabemos, não mora mais nenhum familiar de Deodoro nessa cidade. Em Alagoas, realmente, nós não sabemos se existe algum. Bom, essa é a parte do mobiliário, mesa ali tem as louças. Agora a gente vai lá para o segundo pavimento, Wilson, que é a parte onde tem, são as peças pessoais, né? Artigos pessoais, objetos pessoais do Marechal na época da proclamação. Inclusive, tem até mesmo o chapéu que ele utilizou, não é mesmo? É verdade. Lá nós temos um acervo muito bacana aqui, muito interessante, e é o local ideal para se dar uma aula, para vir uma escola, para quem gosta de fazer um turismo cultural. Então, a Casa do Deodoro é riquíssima e vale a pena realmente as pessoas virem aqui para aprender um pouquinho da história do Marechal Deodoro e um pouco da história do Brasil. Aqui a gente vê aqui alguns objetos pessoais, né, que é escova de cabelo. Saboneteira, a bengala, a escova de cabelo, saboneteira, todas essas peças aí, ela é muito interessante, porque a maioria delas ela é de prata, e tem as iniciais MDF, que é Manuel Deodoro da Fonseca, em todas as peças. E uma parte do louçário também. E isso ali são pratos comemorativos, presentes que ele recebeu, né? E aqui é uma, como é que se diz? É uma louça, né? Muito personalizado também, que a gente vê. Ela tem o nome Deodoro, né? Então isso aqui foi feito na França, né? A escova ali, a pá, ela é toda em prata. Realmente era uma coisa muito bacana. Nesse outro lado aqui,
a gente está passeando aqui pelo museu, tem os artigos pessoais, que é a parte assim de história, né, que chama a atenção e deixa a gente bastante empolgada aqui, que são objetos pessoais dele, até com decorações, né? Isso. Essa parte aqui é mais voltada para a parte militar, né? São objetos que ele usava no dia a dia, tá aí o chapéu dele, muito parecido com aquele de Dom Pedro I, quem conhece aquelas gravuras de Dom Pedro I, né? Tem aquelas esporas para que ele usava na bota quando montava cavalo, né? Aqui também tem aquelas condecorações, eu acho muito as pessoas vêm aqui ver isso, porque geralmente essas condecorações você vê nas fotos que tem o Marechal Deodoro, e quase sempre a maioria das pessoas sempre viram aquilo só em fotos, né? E aqui elas podem ver ao vivo. Ali são algumas homenagens, né? Algumas moedas cunhadas com o rosto dele e homenagem que ele recebeu da Marinha do Brasil. Que é a parte das espadas que ele utilizava. Aqui tem uma faixa militar, tem o chicote, né, que era o que ele usava para açoitar o cavalo, né, e a espada dele também, né. É interessante que esse chicote, ele tem detalhes em ouro, tá vendo? É uma coisa assim, realmente muito bacana, bem sofisticada. Obrigada, Edson, pelas informações. Olha, que o museu está bastante movimentado neste dia. A gente já viu diversos turistas que estão visitando Alagoas e aqui a cidade, aproveitando para conhecer um pouquinho dessa parte da história. E falando em comemorações, hoje, né, essas comemorações alusivas à proclamação da República começaram bem cedo. Já houve um cortejo aqui pela cidade, autoridades estiveram aqui na casa de Marechal Deodoro e tem uma série de inaugurações. Eu vou falar algumas que são serviços, são ações não só do governo do estado, como também do município, como a assinatura da ordem de serviço, da revitalização do Jardim do Carmo, lançamento da pedra fundamental da construção da nova UPA e também a ordem de serviço e revitalização de melhorias habitacionais no povoado Pedras. Então, uma programação extensa nesse feriado comemorativo. Volto com você, Wilson.